Nogueira da Silva, sou do canal Direito à Vida. Nós estamos aqui hoje no feriado, sexta-feira, tal, feriado prolongado. O povo aí já se preparando para nas viagens, né? Apesar de estar chovendo, mas e nós continuamos aqui trabalhando sempre, né? Sem parar, né? Um pouquinho, hoje mais ainda, né? Porque hoje é o último dia de férias. Ontem foi o último dia de férias, hoje eu já volto para trabalhar, né? Trabalhar à noite, plantão noturno, né? Nós estamos aqui para falar do princípio da legalidade, né? O princípio da legalidade é um princípio que sempre foi incluso, né? Nas nossas constituições. Esse princípio da legalidade, ele não é brasileiro. Sabemos que o direito brasileiro é um direito comparado, né? Esse princípio da legalidade, né? Quando se ouviu falar disso aí, foi em 1215, né? Na época de João Sem Terra, Ricardo Coração de Leão, né? Eleonor da Aquitânia, isso aí na Inglaterra, né? Então na Inglaterra houve lá a primeira Constituição, em 1215. E no Brasil aqui, para que nós possamos falar disso aí, nós estamos falando aí do ano de... a época imperial, né? Dom Pedro I, né? Portugal, aí nós tínhamos aí um direito aí que era de Portugal, na verdade Portugal era o reino, né, que aí dominava o Brasil, e aí mandou-se para o Brasil Dom Pedro I, né, esse que veio para o Brasil e acabou aí conquistando o nosso país, e conquistando o povo da época também, né, tanto que Portugal determinou que Dom Pedro voltasse, e ele se negou a voltar para Portugal, né? Dizendo se era para o bem de todos, né? Então eu fico. O Brasil se liberta aí, vai começar a se libertar de Portugal em 1822, né? Então, Dom Pedro, ele trabalhando dentro do contexto de montar uma Assembleia Constituinte, né? Monta-se essa Assembleia Constituinte aí em 1223, já foi desconstituiu-se, né? Então Dom Pedro montou aí, foi montada ela antes, né? Em 22, em 23, né? Foi desconstituída essa Constituinte, e Portugal mais uma vez manda aí, determina que Dom Pedro volte para Portugal, mas Dom Pedro não voltou para Portugal, permaneceu no Brasil, teimando aí com Portugal, né? E ele pega e cria-se aí a nossa primeira Constituição, né, pessoal? Que é a Constituição Imperial ainda, é claro, né? A Constituição de 1924. Então, nessa época ainda, nós tínhamos 4 poderes, né? Então, tinha o poder lá, legislativo, executivo, judiciário, e um poder pleno, né? Um poder aí que Dom Pedro, ele fazia esse poder, né? Eu até esqueci onde eu coloquei aqui, mas eram assim 4 poderes. Então nós tínhamos aqui executivo, legislativo, judiciário na parte de baixo, e a parte de cima aqui nós tínhamos um poder aí maior do que esses 3, que era o poder do imperador, né, do rei Dom Pedro. E aí vem um código penal aí, um código criminal de 1830, né? 1830 foi criado esse Código Penal Imperial ainda também, né? Um Código Penal Imperial para quê? Para ordenar, né? Colocar em ordem as normas que a lei determine, né? Então, naquele código, já tínhamos aí no seu parágrafo 1º, tínhamos aí nesse parágrafo 1º aí, o princípio da legalidade. Então, estava escrito lá, ninguém pode ser preso, né? Não. Ninguém será preso por cometer crime ou delito, né? Antes de uma lei, sem uma lei anterior aí que o enquadre, né? Que enquadre ali. Então nós já vemos que ele vem aí consagrando. Isso aí já vem de bastante anos, né? Então os Estados Unidos consagrou aí, e outras constituições aí anteriores ao Brasil. Uma constituição aí bastante atrasado, em 1824. E 1830 criou-se o primeiro código imperial. Em 1890, pessoal, 1890 foi criado aí mais um código, agora um código aí genuinamente brasileiro, né? Esse código genuinamente brasileiro
em 1890, salvo me engano, em 90 mesmo, 1890, e aí esse código era republicano, né? Então, mas de forma em que o princípio da legalidade também no seu parágrafo, no seu artigo 1º, foi consagrado lá, dizendo que ninguém será preso ou punido aí se não tiver uma lei anterior que o defina, que dê uma prévia, com mínimo uma prévia pena para esse cidadão que for aí pego num fato típico antijurídico culpável e cometendo um fato delituoso. Veja bem, o nosso código, né, penal hoje, né, de hoje, nós estamos falando lá de 1890, aí nós vamos ver um código penal aí em que o Brasil utiliza hoje, né? E o texto não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. Então veja bem, se nós pensarmos de uma forma mais tranquila, esse Código Penal de hoje, né, que essas normas, essas formas, essas leis que nós temos hoje, né, nós temos dois, né? Então, o parágrafo 1º, o artigo 5º, né? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, né? O inciso 2º diz isso aí em estrito, amplo, né? Ninguém, ele fala de ninguém, então ninguém são várias pessoas, então pega uma amplitude, abrange tudo. E no inciso 39, ele vai dizer a mesma frase, né? Não há crime sem lei anterior que o define e não há pena sem prévia cominação legal. Então, aí ele vai falar na fase mais fechado, né? Então, ele vai falar ali estrito, né? Então, inciso 2º do artigo 5º fala em amplitude, todos, né? Estão envolvidos. E o 39, inciso 39, ele vai falar da forma estrita, né? Então, ninguém será... não há crime sem lei anterior que define e não há pena sem prévia cominação legal. É assim, pensando nesse princípio da legalidade, nós temos duas vertentes, né? Então nós temos a pessoa comum, ela pode fazer tudo que a lei não proíba. Então está aberto, né? Tudo que a lei não proíbe eu posso fazer. Mas se nós nos remetermos ao artigo 37 da Constituição, que vai falar dos poderes públicos, né? Então, União, Estado, Município e Distrito Federal, nós vamos ver que o setor público só pode fazer o que a lei determina. Então, nós temos um princípio aí, o princípio da legalidade, regendo aí o princípio... Um dos princípios constitucionais são legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, né? Aí nós temos o princípio da discricionalidade, né? Que o Estado ele tem aí esse direito, esse direito de ação sem precisar aí estar se arremetendo a outros poderes. Então ele tem esse princípio da discricionalidade, poder de decisão, né? Só que esse poder de decisão é limitado pelo princípio da legalidade, porque eles só podem fazer o que a lei determina, o que está em lei, né? Não o setor privado, pessoas comuns fazem o que a lei não diga ao contrário, né? A lei não fala que esteja aí sendo proibido. Então, dentro do âmbito público, artigo 37, nós somos regidos aí, funcionários públicos, né, os entes públicos, né? Então, União, Estado, Distrito Federal e município só pode fazer o que a lei determina. Então, é apenas um estudo mais rápido, mais tranquilo, só para que nós possamos ter um pensamento aí, esse princípio da legalidade, esse princípio norteador aí, que, segundo os estudiosos, são contidos três princípios, ou aliás, um princípio, duas espécies aí, que é o princípio da legalidade, o princípio da anterioridade e o princípio da reserva legal. E aí, esse é um vídeo para outro dia. Hoje foi só um bate-papo aqui mais tranquilo dentro do nosso canal, para que nós possamos aí entender mais as coisas, ou estudar um pouco mais, apenas uma história, né? Uma historinha para a gente ver como que o Brasil foi criado e se nós tínhamos aí nossos princípios, né, respeitados nessa época. Nós sabemos aí que era uma época muito difícil, uma época muito complicada, sempre o início, né, a gênese sempre é complicado, porque é o início de tudo, é o nascimento de um Estado, né? Então, para que um Estado nasça aí, ele precisa ter aí território, precisa ter povo e precisa ter a soberania. Mas isso é um assunto para outro vídeo. O nome do meu canal é Direito é Vida. Entre no nosso canal, dê um like. Valeu, muito obrigado.